O vídeo de hoje vai ser sobre as glaucas. Quero mostrar a vocês minhas glaucas e como eu tô cultivando elas. E essas daqui eu coloquei nesse caixote, que eu ganhei um caixote aqui do meu marido. Pedi, né? E ele me deu. Aí eu plantei minhas glaucas aqui. Aqui eu tenho algumas. E esse daqui estavam todas, quem acompanha o canal deve lembrar que todas as minhas glaucas eu coloquei num vaso de pneu, que é esse ali, ó. Aí depois, quando chegou o outono, eu tirei todas, eu podei e deixei os troncos ali. A maioria dos troncos não apodreceu. E alguns tá ali, ainda tá dando mudinhas. Eu tô deixando ali elas crescerem mais, porque eu quero muitas mudas. Eu sempre estou falando que quero bastante mudas de glaucas, mas elas só dão mudas pelo caule, né? A gente tem que podar, tem que deixar elas no lugar. Por isso que eu coloquei ela aqui, porque eu quero elas no lugar maior, sem estar espremendo elas uma com a outra, para elas crescerem mais. Apesar que eu vou mostrar para vocês um vaso em que elas estão bem grandes, as maiores que tem aqui. Essas daqui eu coloquei todas nessa floreira, todas espremidinhas. Elas estavam todas de um tamanho só essa do meio que estava maior, as outras estavam tudo de um tamanho só. Aí eu coloquei nessa floreira porque eu acho bonito, mas eu quero elas assim e quero elas no sol, porque elas estão na sombra do sombrite e elas ficam muito esparramadas. Eu não gosto muito não, quando elas estão muito esparramadas, estioladas. As perles eu trouxe para cá também, ó. Essas perles estavam juntas com essas glaucas. E eu tinha bastante glauca espalhada por aqui, né? Aí tô juntando elas para poder. Eu quero que elas cresçam bastante. Minhas glaucas teve época que eram bem grandes, num tamanho quase de 30 centímetros assim de diâmetro. E elas estavam nesse vaso aqui. Nesse vaso onde está a rosa do deserto tinha uma glauca só e ela era enorme. E as minhas glaucas eram sempre grandes. Mas agora elas estão pequenininhas, né? E eu tô querendo que elas aumentem o tamanho. Essas aqui eu plantei um pouco separada quando eu fiz o plantio aqui nesse vaso. Elas já cresceram bastante. As glaucas desenvolveram mais do que as perlas, apesar que eu não lembro. A gente às vezes não olha todo dia e não vê que cresceu. Aqui tinha algumas glaucas espremidas, eu tirei. E ficou esse buraco aqui no meio. Aqui elas estão bonitas, mas estão bem espremidas, mas eu vou deixar. Enquanto elas estiverem bonitas, eu tô deixando. Ali já tem uma com duas cabeças ali, ó. Ali foi um bichinho que comeu o miolo da glauca. Aí nasceu mais uma cabecinha. Nesse aqui eu tenho 4, nesse aqui eu tenho 2. Eu acho linda quando elas estão assim, ó. Esse é o jeito que eu gosto das glaucas. E a Black Prince eu gosto dela desse jeito aqui, que essa daqui tá linda, 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 linda. Bem coloridona. Tenho essa glauca nesse pote de fermento. Ela já tem uns 2 anos que tá aqui. Ela não cresce muito por causa do tamanho do potinho. Nem deu mudinhas, filhotes, e nem cresceu muito. Mas ela é linda. E essa daqui cresceu bastante. Ela tá no potinho 6, mas eu acredito que ela já enraizou na terra que tá dentro da floreira. Tenho certeza que ela já enraizou, a raiz já saiu para baixo. Ela tá muito grande, tá maior do que a mãe. Eu vou mostrar a mãe para vocês verem. Essa daqui é a mãe dela. Não dá para juntar muito perto, mas ela tá um pouquinho maior.
Assim não dá pra ver não, porque elas estão distantes uma da outra e não dá pra eu ver. Não dá pra ver no vídeo o tamanho, mas ela tá mais fechada, mais bonita. A mãe, bem fechadinha, ó. Bonita que ela tá. E a filha, ela fica mais aberta porque ela pega menos sol. Essa daqui só deu uma única filha, que é aquela ali. Olha, que lindeza, né, gente? Essa daqui fica aqui nesse painel. Deixa eu ver se aqui tem mais glaucas. Nesse painel não tem. Mas eu tenho outras. Tem essa aqui que eu deixei sozinha num vaso. Não sei se eu vou plantar direto no sol. As outras, essa daqui pega sol o dia todo. Enquanto tem sol, ela tá no sol. Já tá adaptada. Já as outras, né, ali embaixo do sombrite, as pequenininhas, não estão adaptadas, porque tá pegando só 20% de sol durante o dia, quando faz sol aqui. Aqui eu tenho esses bebezinhos, que tá uma coisa mais fofa do mundo. Toda vez eu tenho que falar delas, porque elas são lindas. Eu já pensei em mudar, mas não vou mudar por enquanto, vou deixar elas aí. Enquanto elas estão bonitas, elas vão ficando aqui, né? Nessa latinha com 5, 6, 3, 6. Tão lindas. Aqui eu tenho mais algumas. São 6 também. Ai, gente. Diga se não é lindo um negócio desse. Elas são muito lindas, as glaucas. São lindas demais. E... essas eu vou deixar crescer, que eu quero pelo menos um filho de cada uma delas. Um filhotinho, pelo menos isso. Aqui eu tenho esse vasinho com mais 7, 8. São 8 aqui. Demora para contar. Essas estão mais abertinhas porque não pega tanto sol, né? Ela pega sol de manhã. E à tarde ela fica aqui perto do portal, aí dá sombra, porque tem árvores aqui em volta. Depois eu vou ver se eu consigo outro lugar para elas ficarem mais fechadinhas. Então, essas são as minhas glaucas, que todo mundo já conhece. Quem costuma assistir os vídeos sempre já conhece, já sabe das minhas glaucas. É também uma das que eu tenho a paixão por elas, das suculentas. Sobre a maneira que eu cultivo, já testei de tudo aqui, gente. Já testei elas em tudo que é vaso. Agora estão num vaso aqui, essas daqui estão num vaso de zinco. Esse aqui é zinco. As que eu mostrei antes estavam num vaso de cimento. Essas aqui é cimento. Então eu tenho num caixote de madeira, que foi a primeira que eu mostrei. Tem em potinho de plástico. Tenho em latinha. Tenho elas em vários tipos de material. Essa daqui tá num vaso de cimento. Louça e cimento, essas daqui. Essa daqui, gente, foi uma resenha. Eu inventei de fazer um vaso desse modelo, que é um vaso de louça, bem antigo. Aí eu queria só o modelo e fiz o vaso de cimento dentro. Coloquei pouco óleo e não saiu. Aí ficou ali dentro. Perdi o molde que eu tava fazendo o vasinho. Mas isso é besteira. Mas ficou bem pesado, que já era pesado como é que chama isso ali? Uma tigela, né? De louça, acho que é tigela. Sei lá, uns chama bowl. Antigamente chamava tigela. Pois é. Então é isso, gente. Olha, minhas glaucas eu cultivo assim. E aprendi muito assistindo vídeo dos amigos, principalmente com o Carlos Alberto. Eu acho que ele não tem, não sei se ele tem glaucas, mas na época ele tinha. E eu aprendi muito com as dicas dele também. Diva Almeida tinha glauca, acho que ela levou para
para o sítio e eu aprendi muito, porque eu não sabia nada das glaucas. Hoje tô aqui eu falando como eu consigo cultivar as minhas glaucas, que estão bem bonitas, né? Estão bem bonitas. Essas daqui só estão sendo regadas só com água da chuva mesmo. Essas que eu mostrei, todas elas. Faz tempo que eu não molho elas. Mas na época de verão e primavera e verão, eu tenho que regar elas. Aí é praticamente todo dia, quase todo dia, todo dia. Então o vídeo de hoje é esse. Desculpe aí a barulheira dos cachorros, que chegou gente lá no vizinho, aí fica essa barulheira de cachorro. Mas eu não posso fazer nada, né? Não posso parar de gravar o vídeo, dou pausa. Mas continuo gravando meu vídeo. E se gostou do vídeo e puder deixar o joinha, deixar o hypar, é muito bom pra gente, muito importante. E espero vocês no próximo vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E vem fazer parte aqui do canal.